Olá! Sejam bem-vindos ao canal Utopia Palavras de Fé. Aqui vamos compartilhar com vocês palavras de fé, de conforto e oração. Nós sempre nos preocupamos em compartilhar conteúdos verdadeiros, tomando muito cuidado para não compartilhar fake news. Espero que gostem do conteúdo, que é sempre elaborado com muito carinho e dedicação para atender todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Evangelho de São Lucas, capítulo 9. A missão dos discípulos. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Jesus começa a inquietar. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus saciar a fome do povo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus, e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandei o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Jesus é o Messias. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro
se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória. Na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. O novo Êxodo. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram na glória, e conversavam sobre o êxodo de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem. Mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados, e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O Filho do Homem vai ser entregue. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. Um espírito o ataca e, de repente, solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida! Até quando deverei ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus ordenou ao espírito impuro, e curou o menino. Depois o entregou a seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: Prestem atenção ao que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem. E tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Quem é o maior? Houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. Quem está a favor de Jesus? João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: Não lhe proíbam. Pois quem não está contra vocês, está a favor de vocês. O caminho da libertação. Jesus vai para Jerusalém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam. Porque Jesus dava a impressão de quem se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor,
Queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Os primeiros passos do discípulo. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Esse respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Mas você, vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Apresentamos aqui mais um capítulo do Evangelho de São Lucas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo.